paz do Senhor, igreja. Oh, glória. Quem está feliz nessa noite, dá um glória a Deus. Aleluia. Peço que os irmãos abram as vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 15. Amém? Glória a Deus. Quero desde já agradecer a minha oportunidade aos meus pastores, pastor Renato, pastora Suelen. Confesso que depois de hoje eu vou dormir em paz, que eu não tenho dormido bem esses dias. Preocupada, o Vinícius que sofre, mas obrigada por me aguentar, viu, Vini? Você é bênção. Amém. Oh, glória. Quero agradecer também, igreja, a todos os irmãos que me mandaram mensagem. Se eu for citar o nome, pastor, de cada um, eu vou ser injusta porque eu vou esquecer o nome de alguém. Mas eu sinto que aqui na Ágape nós não temos uma disputa. Quem prega melhor, quem prega menos, isso é papo de fariseu, viu, irmãos? Aqui nós incentivamos o ministério um do outro. Então eu sinto que vocês ficam felizes quando eu tenho uma oportunidade, quando meu esposo tem uma oportunidade. E isso para nós é muito importante. Então muito obrigada a todos também que estão nos assistindo aí pela live. Amém? Lucas capítulo 15, versículo de número 11. E diz assim: E disse um certo homem, um certo homem tinha 2 filhos. E o mais moço deles disse ao pai: Pai, dai-me a parte da fazenda que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua. E ali desperdiçou a sua fazenda, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. E tomando em si, disse: Quando os jornaleiros do meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome, levantar-me-ei e irei para ter com o meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado seu filho. Fazei-me como um dos seus jornaleiros. E levantando-se foi para seu pai. E quando ainda estava longe, viu seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante a ti, e já não sou digno de ser chamado seu filho. Mas o pai disse aos servos: Trazei depressa o melhor vestido e vesti-lo, e pondo-lhe um anel na mão e alparcas nos pés, e trazei o bezerro cevado, e matai-o e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. Amém? Podem se assentar. Serei muito sucinta nas minhas palavras. Essa passagem é uma passagem muito conhecida, e eu confesso para os irmãos que há um tempo Deus tem falado comigo através dessa passagem. Se eu fosse, pastora Lídia, colocar um título, colocarei um título nessa mensagem, e o título esse é: Uma falsa sensação de liberdade. Eu estava numa sala de aula e Deus, Ele foi me dando, comentei até com algumas amigas psicólogas, Milena, Adriana, Deus foi montando junto comigo essa mensagem no semestre passado e aperfeiçoando ao decorrer dessas férias aqui na EBA. E eu gostaria de falar, irmãos, sobre uma falsa sensação de liberdade. Mas eu não posso falar isso sem explicar alguns critérios que vocês vão entender no final. Nós sabemos que ao longo da história, a igreja ela teve um papel muito significante. Ali na Idade Média, a igreja exercia, Ieda, todos os poderes. Poder político, moral,
domínio da cultura e do conhecimento, controle econômico e regulamentação da vida cotidiana. Ali em meados do século XVIII, nós temos ali o início do iluminismo, pastor Renato. Isso você vai aprender na escola, quem ainda estuda, numa faculdade de teologia, em um curso de teologia, em uma faculdade de direito, a gente também aprende isso. E também na EBA, que é uma teologia disponibilizada pela igreja nas sextas-feiras. O iluminismo, o próprio nome, ele vem dizer o que significa. Ele vem iluminar. Ele vem tirar a fé como o principal pretexto, evangelista Lucas, para as ações do governo, para as ações da igreja. Então, essa parte de governo e igreja, no iluminismo, vai se dividir. E a razão vai começar a tomar conta. No século seguinte, vai começar um movimento chamado os naturalistas. Quem já ouviu falar de Thomas Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau? Talvez eu fale algum nome deles errado, mas vocês estão entendendo. Eles tinham, o naturalismo, ele é um movimento filosófico para entender a existência da sociedade e para que existe qualquer lei e governo. Dentre elas, eu gostaria de destacar Jean-Jacques Rousseau. Ele acreditava que o estado natural do ser humano era uma vida selvagem, vivendo em paz e harmonia, mas que a sociedade acabou por corrompê-lo. Ele dizia que era melhor quando os seres humanos viviam na selva. Esse é o estado de natureza. E eles usavam esses pretextos, cada um tinha sua filosofia, para falar sobre um contrato social, que é um pacto social para regulamentar toda uma sociedade. No século seguinte, em 1930, Freud, o pai da psicanálise, ele vai lançar um texto escrito chamado O Mal-Estar na Civilização, que isso também nós estudamos na faculdade de Direito. Freud vai dizer que o homem ele tem incontáveis impulsos que a sociedade irá reprimi-lo para o resto da vida. E ele diz que o seu estado de natureza é o ideal para o homem se viver. Então, o homem vai viver com uma eterna frustração de poder fazer ou de querer fazer algo que ele nunca vai fazer. E essa é a teoria de Freud nesse texto, O Mal-Estar na Civilização. E mais para frente, alguns outros autores vão escrever outras obras e vai aperfeiçoando aí essas ideias. No livro que nós acabamos de ler, a passagem que nós acabamos de ler, vou beber uma água, você pode dar glória a Deus? Estava falando com o Vinícius ao vir para cá, que as pessoas, elas me veem, né, sou muito comunicativa, e o problema não é me comunicar, o problema não é falar, é o que falar e com quem falar, e a hora certa de falar. Porque se eu tivesse em uma palestra da faculdade, isso daqui seria tranquilo. Porque eu iria estudar e eu iria falar exatamente o que eu ia estudar. Mas isso aqui, irmãos, é só para a gente ter um caminho, mas Deus pode mudar tudo. Eu posso não falar nada, porque a minha dependência tem que estar no Senhor. Então, quando a gente fala para a noiva, evangelista Marinho, é uma responsabilidade muito grande, porque a palavra ela não volta vazia. E no texto que nós acabamos de dizer, que nós acabamos de ler, que se encontra ali no livro de Lucas, um dos livros sinóticos, onde o seu maior foco era os gentios daquela época, ou seja, todos que não eram judeus. Nesse capítulo nós iremos encontrar 3 histórias. Quantas histórias? Glória a Deus. 3 histórias, 4 personagens, ao qual nós iremos falar aqui de 2 em específico. A primeira história, Jesus, ele vai contar a história das 100 ovelhas. Eu sempre falo isso para o Vinícius. Vinícius, 99 não é 100. Tá faltando alguma coisa. Sempre falo isso. E Jesus, ele vai contar essa história para ali naquele momento.
Então, do versículo 4 ao versículo 6, Jesus vai falar que um homem apacentando as ovelhas, é perdido uma ovelha sai do rebanho e o pastor deixa as 99 e vai atrás da uma. A segunda história que ele vai falar, que foi até minha oportunidade aqui, Cris, no culto de mulheres, é sobre a dracma perdida. Uma mulher, ela tinha 10 dracmas, mas ela percebeu que ela tinha perdido uma. Então ela foi depressa e arrumou a casa, porque às vezes nós precisamos colocar tudo no lugar. Esses dias eu encasquetei e falei assim, eu vou jogar tudo isso aqui fora, é palavra pastoral. Ele liberou lá, eu vou jogar tudo fora. E joguei tudo fora, fui na Veste Casa, ali do Imbu, comprei tudo novo, roupa de cama, toalha, travesseiro, não quero nada velho. Tirei um monte de roupa para doar, tenho que mandar mensagem para Carla para comprar nova roupa. E é assim que a gente vai seguindo. Por quê? Não tem como ter coisas novas se a gente tem o velho na nossa casa. E ela percebeu que ela tinha perdido a dracma, que era algo de valor. Então ela foi e arrumou toda a casa e achou a dracma que estava perdida. E a terceira história e o terceiro personagem é o filho pródigo. É uma passagem muito conhecida que pode ser pregada de várias formas. Mas hoje eu gostaria de falar sobre uma falsa sensação de liberdade. A palavra do Senhor vai nos dizer no livro de Lucas que o filho pródigo, primeiro que ele não tinha um nome, ele é conhecido pelo que ele fez. Porque pródigo significa abrir mão de tudo, gastar com coisas que não merecem, que não têm que ser gastas. O filho pródigo, ele em algum momento da vida dele, ele morando dentro da casa dos pais, ele não fica mais satisfeito com o que tinha ali. E talvez hoje você possa se encontrar assim em alguma determinada área da sua vida. Seja a área profissional, seja a área espiritual, seja a área educacional. Eu costumo categorizar as áreas da minha vida. Não sei vocês, mas eu não costumo colocar no mesmo bolo. Área familiar. E ele estava incomodado. Eu acredito comigo que o filho pródigo foi uma pessoa que nasceu dentro da igreja. Nasceu e soube das palavras do Senhor, conhecia a palavra do Senhor. Mas em um determinado ponto da vida dele, ele quis conhecer o mundo. E ele falou assim para o seu pai: pai, me dá minha parte da fazenda. Sendo que nós sabemos, irmãos, e nem precisa estudar muito para saber isso aqui, que herança, ela só se dá no momento da morte. Ela só se dá em que momento? Glória a Deus. No artigo 6º do Código Civil, ele vai dizer isso, que a herança, a partilha de bens, ela só se dá quando a pessoa física, ela falece. E quando é que eu sei que a pessoa física falece? Quando não há mais atividade cerebral. Então, ele, entre linhas, consegue falar assim: pai, para mim você não existe mais. Para mim isso daqui não está suficiente. O pai que a vida toda o alimentou, o criou, deu de bom e do melhor, ele tinha servos na casa dele. E mesmo assim, ele escolheu viver as coisas desse mundo. Então, a Bíblia vai dizer que o seu pai, ele não questionou. Ele repartiu igualmente para os 2 filhos. Então, ele deu a metade para um filho e a outra metade para o filho mais novo. Eu não sei vocês, não sei na família de vocês, irmãos. Mas irmãos é uma bênção. Eu gosto de ter irmãos, mas a minha irmã caçula dá um trabalho. Olha, ela é bênção. Ainda bem que ela nem está aqui. Está ali. Oi, Sté, te amo, viu? Mas eu não trocaria meus irmãos por nada e por ninguém. E ele repartiu a herança no meio. E a herança foi dividida igualmente para um filho e para o outro filho. Só que a Bíblia também vai nos contar nessa história, meus irmãos, que esse filho, passando alguns dias, ele não queria a herança para construir algo para ele. A Bíblia vai nos dizer que
esse filho pega a herança e ele sai para terras longínquas. Ele vai para terras que é longe da onde ele convive, da onde ele cresceu. Porque ele queria experimentar novas coisas e novas oportunidades. E mais uma vez eu digo, ter uma falsa sensação de liberdade. Glória a Deus. Então ele vai pegar todo o seu dinheiro, irmãos, e por onde ele passava, ele vai gastar com coisas fúteis, com coisas que não vai trazer nada para a vida dele. Talvez alguém que me ouve aqui hoje, e eu falei para Deus, eu falei, Senhor, isso é uma palavra muito específica às vezes, né? Talvez para alguém que não está na igreja, como é que a igreja vai receber? Mas eu disse para o Senhor, se tiver uma pessoa lá que precisa ouvir essa palavra, eu já estou feliz. E por onde ele passava, ele desperdiçava aquilo que foi dado com tanto amor, com tanto carinho pelo seu pai. Chegou uma hora que o dinheiro acabou e aonde ele estava teve uma crise. E na Bíblia, eu fico reparando que Deus ele é especialista em crises. Repita comigo, Deus é especialista em crises. Deus ele é especialista em crises econômicas. A história de Israel nos comprova isso. Deus ele é especialista em caos familiar. A história também vai nos dizer isso. E Deus é especialista em justiça. Porque aquilo que o homem planta, certamente ele vai colher. E aí, a Bíblia vai nos dizer que por onde ele passou, ele gastou tudo que ele tinha. Porém, nesse momento de crise que teve uma grande fome, ele, o que aconteceu? Não tinha mais dinheiro, começou a pedir emprego. E qual foi o emprego deles, irmãos? Dele, apacentar porcos. Ele estava tão no fundo do poço, que ele desejou comer a comida dos porcos. Porque, às vezes, o mundo lá fora, ele quer nos trazer, mais uma vez, essa falsa sensação de liberdade. Ah, porque na igreja eu não posso fazer nada. Ah, porque quando eu estou na casa da minha mãe, na casa do meu pai, eu não posso fazer nada. Eu não podia fazer nada. Até a hora para voltar eu tinha. Minha mãe está ali que não me deixa mentir. Amém. Gratidão. E o mundo, ele nos ludibria, falando, vem que você vai ser livre. Só que a verdadeira liberdade não está em dizer sim para tudo, mas na verdade é em falar não, quando eu não quero, quando eu não posso, quando eu não preciso de algo. Eu sou ótima em falar não, Vinícius sabe. E não justificar por isso. Ah, eu não quero, não vou. Ah, porque, não vou, só não vou. Para algumas pessoas eu ainda justifico, mas para outras eu só não vou. Ah, porque, não dá, não vou, não quero. Essa é a verdadeira liberdade, ter poder de escolha. E aquele homem, ele se encontrava em uma determinada situação que ou ele morria de fome, ou o que ele tinha para comer, pastora Lídia, eram as bolotas dos porcos. Era o que os porcos comiam. E pense, irmãos, alguém que dentro da casa do seu pai, na casa da sua mãe, não faltava nada. Na casa do pai era tudo impecável, ele tinha servos. Mas uma falsa sensação de liberdade o ludibriou, Milena. Falando, vem, aqui você vai poder ter todas as mulheres. Aqui você vai poder gastar seu dinheiro com o que você quiser. Aqui você vai poder fazer o que você quiser. Mas quando, na verdade, ele estava sendo ludibriado. E ele viu numa situação que ele estava ali no meio do lamaçal do pecado, literalmente. Porque ele já tinha saído da casa do pai. Primeiro, ele já tinha pegado a herança que não era devida naquele momento. Então ele falou, pai, me desculpa, eu não quero mais saber de ti. Ele saiu, ele gastou com tudo que não deveria gastar. Segundo ponto. E o terceiro ponto é, ele se encontrava no fundo do poço. Irmãos, no fundo do poço não tem amigo para te socorrer.
No fundo do poço, às vezes, como nesse caso, nem teu pai vai estar com você. Mas pode ter certeza que como Deus ele é especialista em caos, Deus vai estar com você. Deus ele vai estar lá. E naquele momento ele faz uma reflexão e fala: cara, na casa do meu pai, os servos comem melhor do que eu. Os servos são mais bem tratados do que eu. E talvez você esteja assim nessa noite. Talvez você pegou a sua herança, gastou com tudo que não devia. Talvez você teve essa falsa sensação de liberdade. Essa falsa sensação de que, na igreja eu não posso fazer nada. É muito difícil ser crente, realmente é difícil mesmo. Mas ainda assim, é o melhor lugar para se estar. E quando ele pensa, ele deu conta, ele pensa: vou voltar. Eu sei o que o meu pai fez por mim. Eu sei quem ele é. Eu não quero nem que ele me receba como filho. Eu quero que ele me receba como servo. Talvez alguém aqui esteja pensando dessa forma. Talvez alguém aqui entrou nesse culto e falou assim: Senhor, se o Senhor ainda é na minha vida, fala comigo. Se o Senhor ainda é na minha vida, usa alguém para falar comigo. E Deus está usando a minha vida para falar para alguém aqui nessa noite. Que o pai, que você tem um pai, você tem para onde voltar. E ele pensou: vou voltar para a casa do meu pai, mas eu vou voltar como servo. Porque como eu já saí do meu lugar de filho, e eu desejei até a morte do meu pai, pegando a herança, o que eu vou fazer? Vou pedir para ele me aceitar como servo. Só que o interessante, irmãos, que olha como Deus trabalha. Às vezes, Kelvin, a gente está naquele dia atribulado. Eu falo por mim, né? Porque eu tenho vários. Se você não tem, você devia estar no céu, que você já é perfeito. E eu falo assim: Senhor, me dê paciência, porque se me der força eu mato. E eu falo assim 10 vezes: Senhor, me ajuda a melhorar. Mas o Senhor, Ele nos traz à memória quem nós somos nele. O que Ele fez na nossa vida. Eu, no começo do culto, eu estava com os 3 esboços aqui preparados, viu, irmãos? Que eu falei assim: o que Deus falar comigo, eu vou falar essa noite. Porque eu estava esperando uma confirmação do Senhor. E quando tocou aquele louvor, deixa eu te usar, me quebrou. Foi o louvor do meu encontro com Deus, o Impacto Ágape, onde eu tive um encontro face a face com o Senhor com 12 anos de idade. Eu estava sozinha ali naquele lugar e o Senhor falou para mim: você tem para onde voltar. Você tem jeito, a sua história ainda não acabou. Com certeza não, né? Com 12 anos de idade. Mas eu vi Deus falando ali face a face comigo. Porque o mundo, ele nos traz uma falsa sensação de liberdade. Mas quando aquele homem, quando o filho pródigo coloca na sua mente: vou ter para com o meu pai, ele vai me receber, nem que seja como jornaleiro, porque eu conheço meu pai. Eu sei que ele vai me receber. Se ele soubesse, se ele não conhecesse o pai Jace, ele não voltaria. Mas ele sabia que o pai dele era um homem íntegro, justo e reto. Ele sabia que o pai dele não iria o desamparar. E esse é o mais interessante, irmãos. Porque talvez se fosse eu, se fosse você, nós iríamos vestir a couraça da justiça, não de Efésios 6. E iríamos falar: você plantou, você colhe. Aqui não tem mais espaço para você. Mas Deus não é assim conosco. Deus, Ele não é assim comigo, nem com você. Os nossos momentos, eles não definem a nossa história. Isso é uma outra pregação minha. Os nossos momentos não definem o que Deus tem para nós. Talvez pode impactar em alguma coisa, porque o que o homem planta, certamente ele colher. Mas não define o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. E Ele colocou na sua mente: vou voltar. Oh, meus irmãos, foi a melhor decisão de todas que vocês ouviram aqui, que ele teve, foi voltar para a casa do Pai.
E a Bíblia vai nos dizer que quando ele está ali próximo, quando ele chega próximo ali daquele lugar, quando ele chega próximo da casa dele e ele avista o pai, ele sai correndo de felicidade. Porque mais uma vez, ele sabe que ele pode voltar. Ele sabe aonde ele tem lugar. Ele sabe quem é o pai dele e todos os anos que o pai dele esteve com ele. O mais interessante, Eda, é que a Bíblia diz em Provérbios, né? Ensina o menino no caminho que se deve andar. Porque quando ele crescer, certamente não se desviará dele. E eu me lembro aqui até dando um testemunho. Dá mais um glória a Deus aí, irmãos. Glória a Deus. Quando eu era criança, a minha mãe, ela se converteu, ela está aí, né? Ela vai ouvir o que eu vou falar. Ela se converteu, nós fomos para Batista ali do Pirajussara. Quem não conhece, é ali do lado da Drogaria São Paulo. E nós tínhamos muitos discipulados, e é muito parecido com o que nós temos aqui hoje. Nós tínhamos uma sala para cada departamento, pastor Renato. Departamento das irmãs, dos jovens, dos adolescentes, do juvenil, das crianças e o berçário. Era uma igreja muito organizada. E eu gostava muito de ir para lá, tanto que um tempo depois a minha mãe deixou de ir e eu fui sozinha. Fui com os vizinhos e sempre nesse viés batista. E eu lembro que quando eu era criança, a gente de manhã ia para a escola bíblica dominical e de noite a gente ia para o culto. Glória a Deus e aleluia. Porque domingo a minha mãe falava, vamos arrumar a casa porque é dia de culto. É dia de estar tudo em ordem, porque de noite a gente tem culto. A gente colocava a nossa melhor roupa. Eu e meus irmãos sempre fomos muito bem vestidos, graças a Deus. Minha mãe sempre trabalhou muito para nos dar além do que nós precisávamos. E no domingo a gente ia para a EBD, a gente ia para a escola bíblica dominical e nós íamos para o culto à noite. Isso para mim, Jace, depois de uns anos eu falei, saí um pouco da presença do Senhor, não durou muito não. Saí um pouco da presença do Senhor, mas eu falei, Deus tem uma obra na minha vida, eu preciso voltar para o centro da vontade de Deus. Foi quando eu decidi ir para o encontro com Deus, com 12 anos. Aprendi a tocar flauta na igreja, aprendi a tocar violão. Ganhei um teclado, não aperfeiçoei, já vendi também, tá tudo certo. Mas eu percebi que Deus, ele sempre tinha algo que me impulsionava a estar no meio da igreja. A estar envolvida com as coisas da igreja. Todo mês até hoje eu falo, não vou me envolver em nada. Não vou me envolver, eu tenho muita coisa para fazer. TCC da faculdade, prova da OAB em dezembro. Mas pastora Lídia é impressionante. Algo sempre me chama. Porque minha mãe me ensinou no caminho. E eu acho eu acho interessante, porque ele sabia o que ele viveu todos esses anos dentro da casa do pai. E não poderia ser um momento que o afastaria de todos os benefícios que a casa do pai o trouxe para a vida dele. Quantas vezes eu e você somos rebeldes, negligentes com o que Deus tem na nossa vida. Mas uma coisa eu quero te falar, que quando ele viu o pai, ele não teve uma segunda certeza. Ele teve certeza que ele precisava ir ao encontro do pai. E ele foi correndo. E ele foi depressa, ele foi rápido. E quando ele viu o pai dele, ele abraçou, ele beijou e falou: pai, sabe de uma coisa? Fui um vacilão. Pai, eu pequei contra o céu, eu pequei contra ti. Me recebe como seu servo. Me recebe como seu servo. Porque eu desejei a sua morte, eu gastei o seu dinheiro. Porque herança é assim, né, irmãos? A gente recebe algo que os nossos pais trabalhou. Graças a Deus, só herança, só coisa boa. Dívida não se herda, viu? Para a glória de Deus. Ele desejou a morte do seu pai. Ele gastou o dinheiro dele com tudo que não prestava. E ainda desejou comer a comida dos porcos. Então ele pensava: meu pai não vai me receber de novo.
Meu pai, se for me receber, mal como servo. Mas mal sabia ele que o pai que ensina a criança no caminho sabe. Pode até sair, mas vai voltar. Pode até ter dado um piso lá no mundo, mas vai voltar. Pode até estar fraca na fé, mas calma, ele vai voltar. Pode até ter deixado todos os departamentos, pode ter entregue a liderança, mas ele vai voltar. Fica calma, é questão de tempo. É questão de tempo. Fica calma, ele entregou todos os ministérios que ele tinha na mão dele. Ele deixou o chamado dele para trás, até estar dentro da igreja. Mas fique em paz, ele vai voltar. O pai tinha essa certeza. Tanto que a Bíblia vai dizer que quando o pai vê ele, é uma felicidade incomparável. Tanto que ele fala: ei, traz o vestido, veste ele de novo. Traz um anel, coloca nas mãos dele. Traz as sandálias, o calce novamente. Porque, irmãos, o vestido, ele significa dignidade. Ele devolveu a dignidade que tinha se perdido no decorrer desse momento que ele teve. Ele coloca um anel em seu dedo e fala: eu restabeleço a autoridade que você tem aqui nessa família. E você ainda vai ter muito mais. E ainda mais, as alparcas. Ele calça novamente os pés do filho pródigo. Porque os servos e escravos que andavam descalços, mas ao colocar os calçados, ele estava dizendo: você faz parte da família. E muitas das vezes é assim comigo e com você. E não para por aí. Ele ainda manda matar um bezerro cevado. Não é qualquer bezerro. É um bezerro cevado. Ah, irmã Yasmin, o que significa isso? Significa que era um bezerro para uma ocasião especial que estava sendo engordado durante aquele percurso. Então o pai tinha tanta certeza que o filho ia voltar, que ele estava aguardando e estava preparando um banquete para quando ele retornasse. Talvez hoje você está aqui e falou assim para Deus: Deus, se o Senhor não falar comigo hoje, amanhã eu entrego tal departamento. Senhor, e não está no meu esboço isso. Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu não volto para sua casa. Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu saio desse serviço, eu termino esse relacionamento. Senhor, se o Senhor não falar comigo hoje, eu pego a minha herança e vou mesmo para o mundo, porque só eu sei o que eu estou passando. Mas o Senhor já sabia de tudo isso que você tinha falado para ele. Talvez não seja, na verdade, uma pregação que você dê tanto glória a Deus, porque esse não é tanto meu estilo. Mas é uma pregação reflexiva, para que você possa entender que às vezes às vezes o mundo ele vai te trazer uma falsa sensação de liberdade. Mas sabe qual que é a liberdade, irmãos? Falar: hoje eu vou para o culto adorar a Deus. Hoje eu posso falar: eu vou para a igreja. Eu vou servir ao Senhor. E quando quando o pai fez toda essa festa, o filho se sentiu novamente em casa. Então hoje Deus ele me trouxe aqui, não sou muito alta não, eu estou de salto, não sei que milagre ainda não tirei. Deus me trouxe aqui para falar para alguém exatamente isso. Não se engane com o que o mundo diz lá fora. Talvez você esteja pensando em largar tudo, mas Deus ele está usando a minha vida hoje para falar para você: aguenta mais um pouco. Fica mais um pouco, insiste mais um pouco. E não é fácil, tá, irmãos, insistir. Principalmente se você tiver um temperamento igual ao meu. Difícil, colérico. Não é fácil, tá? Que a gente é muito prático. Quer, não quer, tchau. Mas com Deus não funciona assim. Com Deus ele investe
em quem ninguém investe, evangelista Thaís. Deus, ele escolhe quem ninguém escolhe. E para concluir, que o horário não nos espera, a Bíblia diz em João 8, versículo de número 33, diz assim: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E fazendo um gancho com o que eu disse no começo, a nossa verdadeira natureza, ela está em Deus. Porque se ela não estivesse em Deus, o Filho não iria retornar para a casa do Pai. Mas ele, com certeza, ele deve ter lembrado: Deus, ele é tão maravilhoso. Ele fez o mundo em 6 dias. E em tudo que Deus fez, ele deu uma ordem: haja luz e houve luz. Deus falou: cria tal coisa e houve tal coisa. Mas quando se trata da minha vida, da sua vida, das nossas vidas, Deus, ele não dá uma ordem. Sabe o que ele faz, Thaís? Ele fala: desçamos e façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Ei, meus irmãos, não foi qualquer pessoa que te escolheu. Não foi qualquer coisa que te deu fôlego de vida. Foi o Senhor, nosso Deus Todo-Poderoso. E ele diz assim: façamos o homem a nossa imagem, a nossa semelhança. E Deus desceu. E do pó da terra, Deus foi moldando o homem. E sabe o que ele fez? Que foi total diferença. Ele fez assim, ó. Ele assoprou o fôlego de vida. Ele compartilhou conosco atributos. E por isso nós estamos aqui. E é por isso que o Espírito Santo está dentro de nós. Porque Ele escolheu as nossas vidas. Ele não deu uma ordem: ei, haja e ouve. Porque Deus, ele tem todo o poder. Ele podia fazer, sim ou não? Glória a Deus. Deus, ele podia fazer. Mas quando se trata de mim e de você, é com as próprias mãos dele que ele desenha. É com as próprias mãos dele que ele nos molda. Então, meus irmãos, esse homem, esse filho pródigo sabia disso. Meu pai, ele é um homem justo. Ele vai me aceitar de volta. Eu queria convidar o ministério de louvor aqui, escolher um louvor que Deus colocar no coração, porque eu já vou encerrar. Então Deus falou: desçamos e façamos o homem a nossa imagem e semelhança. E nos transferiu alguns dos seus atributos. E por isso nós estamos aqui. Então eu queria dizer para você que ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você voltar atrás em uma decisão. Ainda dá tempo de você pedir perdão e também perdoar. Ainda dá tempo de você falar assim: não, eu errei, eu preciso voltar. Ainda dá tempo. Era isso que eu queria dizer aqui nessa noite. Não se ludibrie com essa falsa sensação de liberdade, que muitas das vezes o Smigol, fica na nossa orelha: vai, burro, fala não. Vai, burro, não faz isso, não faz aquilo. Abre mão. Deixa pra lá. Irmãos, não tem um dia sequer. O Vinícius está de prova, meu esposo maravilhoso. Não tem um dia sequer que eu não pense: vou largar tudo, vou voltar pro Marajó. Não tem um dia, pastor, que eu fale: vixe, eu vou pro Rio Grande do Sul de volta. Meu Deus, tá tendo missão não sei aonde, tô indo pra lá, evangelista Thaís. Vinícius, deixa eu ir passar uns dias lá na MUB, nas Missões Urbanas Brasil, lá em Viamão, no Rio Grande do Sul. Ele: para de ser doida, claro que não. Mas, irmãos, pode ter certeza que aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Deus, ele tem na sua vida, vai se cumprir. Se coloque de pé em nome de Jesus. Não se engane com essa falsa sensação de liberdade. Deus, ele tem muito mais para fazer na sua, na minha, nas nossas vidas. Deus, ele ainda tem propósito. As promessas que o Senhor fez na sua vida ainda estão de pé. E o Senhor me traz à memória, e eu entrego aqui a minha oportunidade. Talvez alguém pense assim, Senhor, mas eu fiz tal coisa.
aconteceram algumas coisas na minha vida. Ainda está de pé o que o Senhor falou comigo? Naquele culto, naquele determinado dia melancólico, tenho uma memória maravilhosa. Senhor, naquele dia o Senhor falou isso para mim. Mas, Senhor, eu desejei a sua morte. Eu peguei a minha herança, eu gastei com coisas que eu não deveria ter gastado. Senhor, eu me desfiz da tua casa. Eu desejei comer a comida dos porcos. Mas o Pai ainda está de braços abertos e está falando: tem chance, tem chance, tem chance. E eu agradeço a minha oportunidade. E as palmas louvam o nome do Senhor.